Fala, gente boa! Sejam bem-vindos ao nosso devocional mais uma vez. Que bom ter a sua companhia. Mais um dia aprendendo mais um princípio bíblico juntos. Nós estamos chegando no final aí do capítulo 14. Temos mais alguns versículos para a gente ver, mais alguns dias. Vamos terminar essa semana e pegar um pouquinho da semana que vem ainda no capítulo 14. Hoje nós vamos ver algo que eu confesso que para mim é difícil, hein? Tem uma parte da minha personalidade que trabalha contra esse princípio, mas eu preciso reconhecer a sabedoria de Deus que está em Provérbios capítulo 14, versículo 29, é o nosso texto de hoje, 29. Vamos olhar junto, vamos ler? Eu quero olhar ele a partir de duas perspectivas, uma um pouco mais rasa, mais imediata, e uma outra um pouco mais profunda, que leva em consideração alguns detalhes das palavras, principalmente no sentido hebraico das palavras que está nesse nosso texto. Vamos olhar juntos? Olha só, Provérbios 14, 27 diz assim: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Mais uma vez, é um contraste, né? O paciente e o precipitado que prova o entendimento e revela a insensatez. Né? Entendimento e insensatez são, então, em contraste, junto com paciente e precipitado. O homem paciente prova grande entendimento. Está ligando aqui paciência, nós vamos destrinchar essa palavra um pouquinho mais, mas paciência com entendimento. O cara é paciente porque ele entende algumas coisas. Existe um motivo para a paciência dele. A paciência dele revela que ele já entendeu algumas coisas sobre a vida, vamos dizer assim. Já o insensato, olha só, mas o precipitado, né, revela insensatez. O fato de ele ser precipitado, o fato de ele ser acelerado, o fato de ele talvez falar e pensar depois, né, revela, demonstra, externaliza algo interno, uma insensatez, coisas que não entendeu ainda. E, gente, tem coisas para a gente entender aqui, tá? Tem coisas para a gente entender aqui também nesse texto. Primeira coisa que quero olhar de alguns níveis, né? Primeiro nível que a gente pode olhar, meio de cara, é a gente compreender o seguinte, talvez você já tenha compreendido isso. Tem coisas na vida que não se acelera. Tem coisas na vida que a gente pode acelerar, que a gente pode melhorar, que a gente pode melhorar a eficiência e deve ser feito, ok. Mas tem coisas na vida, geralmente as coisas mais importantes da vida, não se acelera. Não tem como você produzir em massa, né? Cara, relacionamento com seu cônjuge, relacionamento com seus filhos, uma boa amizade desenvolvida ao longo de tempo, né? Tem coisas nessa vida que você tem que fazer com paciência. Tem coisas nessa vida que não tem como você acelerar. Algumas das coisas mais preciosas da vida não se aceleram. Esse seria um primeiro nível da gente ler esse texto e entender que aquele que é paciente prova que tem grande, diz o texto, grande entendimento. Porque quem já viveu um pouquinho sabe que tem coisas que não dá para acelerar. Tem coisas que não dá para você fazer, né, no estalar de dedos. Tem coisas menos valiosas, menos importantes que no estalar de dedos você resolve, mas tem coisas que é o fruto de muito trabalho. Eu estava ouvindo um pastor falar recentemente sobre fidelidade no ministério e como às vezes os resultados de um ministério pensando num pastor, mas você pode aplicar aí para você que é empreendedor, para você que é, enfim, né, profissional liberal. Às vezes os resultados demoram muito para vir, né? Ele estava fazendo uma analogia muito interessante sobre água que está fervendo ou sendo esquentada para ferver. A gente sabe que a água ela ferve, né, geralmente a 100 graus, né? Geralmente porque se você for para uma altitude maior, isso pode variar um pouquinho, mas enfim, a água ferve a 100 graus, ok? E aí ele diz o seguinte, cara, muito do nosso trabalho, às vezes, ele vamos botar aí que a água esteja a 20 graus, né? Temperatura ambiente.
Cara, você já ligou o fogo já está trabalhando, a panela já está esquentando, mas ele foi de 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24. Parece que não tem nada acontecendo, apesar de que já tem muita energia, literalmente energia, sendo gasta para transformar essa água em uma água fervente que vai, né, inclusive mudar o estado da água de líquido para gasoso, né, para vapor. E ele fala, cara, se você olhar, né, a panela vai subindo, subindo, subindo a temperatura, cara, ainda não é água fervente. A 90 graus ainda não é água fervente. A 99 graus ainda não é água fervente. Aí ele diz o seguinte: daí de repente, parece que num estalar de dedos, a água vai de 99 graus para 100 e ela começa a ferver. E o ponto que ele fazia é o seguinte: parece que ela mudou de estado, ela muda de estado quase que num estalar de dedo, de 99 para 100. Você estala o dedo, cara, agora a água está fervendo, né? Mais de 20 graus até os 99 graus deu muito trabalho e as coisas não pareciam ter mudado. Queridos, isso é uma ilustração de algumas coisas são preciosas na nossa vida que demanda tempo para você ter um relacionamento conjugal feliz, bem-sucedido, duradouro, onde você tem cumplicidade, onde você tem, sabe, cara, isso se constrói ao longo do tempo, não se estala os dedos, né? E se constrói isso, né? Uma empresa bem-sucedida não se estala os dedos e se constrói da noite para o dia. Você pode até ter um sucesso imediato, né? Você pode estar vendendo aí morango do amor, né? E cansando de vender. Mas, gente, semana que vem, morango do amor, ninguém mais está falando sobre morango do amor, né? Já estamos falando sobre outras coisas que vão surgir. Então, se você vai construir um legado, uma empresa, um legado no seu casamento, um legado com seus filhos, um legado na sua casa, um legado como empresário, um legado como ministro, né, ministério, isso demanda muito tempo. E, por boa parte desse tempo, parece que não tem muita coisa acontecendo. Até que um dia as pessoas olham para o seu casamento, olham para o seu relacionamento com seus filhos ou para o destino que você deu para os seus filhos, olham para o seu ministério, olham para a sua empresa, falam, cara, parece que ele estourou da noite para o dia. Nunca tinha ouvido falar dele, agora todo mundo está falando dele ou nela, né? Por quê? Porque a água ferveu, passou do 99 para o 100 e parece que foi da noite para o dia, mas na verdade não foi. Começou lá no 20 graus, 21, 22, energia sendo gasta, empenho, fidelidade, amor, cuidado, é trocando fralda, é ficando acordado de madrugada com o filho de febre, né? É tendo um tempo intencional com a sua esposa ou com o seu marido toda semana para você conversar, saber como é que vocês estão, manter o relacionamento vivo. É coisa que ninguém vê, coisa que ninguém vê. Mas que gera o resultado lá na frente, que todo mundo quer. E aqui isso está conectado com o nosso tema. Olha só, o homem paciente dá prova de grande entendimento. Ele já entendeu que tem coisa que você não faz no estalar de dedos, mas você faz pacientemente, fielmente, sabe? Sem desistir, você continua sendo fiel, paciente, sabe? Estando presente ali. Né? Um relacionamento bem sucedido com um filho não se faz da noite para o dia. Ah, filho, vamos fazer uma viagem para Nova York, agora nós vamos voltar melhores amigos. Não, cara. Se faz na conversa indo para a escola, na conversa voltando da escola, no tempo de mesa, todos os dias. Alguns tempos de mesa que não são nada significativos, mas são todos os dias. Se faz na oração com o filho antes de dormir à noite. Se faz com aquele abraço, se faz com aquele chamego, se faz com ouvir o seu filho, as coisas que são importantes para o seu filho, para a sua filha, se faz nos pequenos detalhes que ninguém vê. E lá na frente a água vai estar fervendo, a pessoa vai falar, cara, como que você acertou na loteria? Não acertou na loteria. Trabalhou pacientemente para chegar aonde precisava chegar. Mas, olha só o nosso contraste aqui no nosso versículo. Mas o precipitado revela insensatez. Essa palavra precipitado, eu queria agora ir para um nível um pouco mais profundo aqui contigo, que eu acho que tem um outro nível que a gente consegue ter. O primeiro nível é só que, cara, tem gente que já entendeu que tem coisa que não se constrói da noite para o dia, ok? Outro nível é o nível de a gente compreender que a paciência
As coisas preciosas na vida se constroem com paciência, como eu falei agora, né? É o subindo um grau de cada vez até que gere o resultado que a gente quer. Mas a palavra aqui, precipitado, em algumas outras traduções, ela parece uma palavra muito interessante, que eu queria trazer aqui para vocês. É a palavra, deixa eu só achar ela aqui, que eu puxei algumas coisas para a gente estudar e. Ah, tá aqui. É a palavra impulsivo. Impulsiva. O que é uma pessoa impulsiva? Ela sente um sentimento, ela tem um pensamento, deu vontade, ela fez. Pessoa impulsiva. É a pessoa que diz, cara, quero abrir uma hamburgueria, vai lá, compra um negócio e abre uma hamburgueria. Nunca estudou, nunca, né, analisou, deu vontade, foi lá e fez. Pessoa que passou na frente da concessionária, viu um carro bonito, disse que estava com taxa zero, entrou e voltou para casa de carro novo. Impulsivo. Ela toma decisões grandes de forma impulsiva, né? É aquela última fileirinha ali, aquela última prateleirinha do mercado, né? Quando você está esperando a sua vez na fila para você pagar suas compras, você já foi no mercado, já escolheu todas as suas compras. Mas enquanto você está na fila, tem aquela coisinha ali só de besteira. É batata chips, é chocolate, é Coca-Cola que já está gelada, né? Por quê? Para você comprar no impulso. Cara, eu comprei tudo aqui, eu tô com sede, vou pegar. Tô com vontade de um doce, vou pegar. Tô com vontade de um salgado, vou pegar. É aquela bala que eles colocam numa altura para sua criança poder ver, para sua criança poder pedir para você enquanto está esperando, né? Que você compre uma bala para ela. É aquela compra impulsiva. Diz aqui, o impulsivo, o precipitado revela insensatez. Por quê? Porque ele faz primeiro e pensa depois. Diferente do paciente, que aguarda e sabe esperar o momento, sabe trabalhar com as suas emoções para não sair trocando os pés pelas mãos. O impulsivo faz primeiro e depois pensa a respeito. E, gente, acho que a impulsividade não é tanto o meu problema. Meu problema é ser paciente. Isso eu confesso que é o meu problema, tá? Minha personalidade é meio acelerada. Mas o impulsivo, normalmente ele é impulsivo em várias áreas da vida dele. Ele é impulsivo nos relacionamentos, ele fala primeiro, ele vive tendo que consertar coisas porque ele falou, depois pensou. Às vezes, como empreendedor, ele vai, abre uma loja, faz um negócio, gasta um dinheiro, depois tem que vender pela metade do preço porque não pensou, não raciocinou, não conversou, não fez um estudo de mercado. Foi lá e abriu porque tinha vontade. Ele imaginou que porque ele é apaixonado por aquilo, todo mundo seria apaixonado também. Né? Porque ele ama aquele produto, todo mundo amaria também. Porque ele compraria aquele produto, todo mundo compraria também. É uma pessoa impulsiva, que faz primeiro e pensa depois. Queridos, nós temos que ter cuidado com isso, né? Da impulsividade a impulsividade revela a insensatez, né? O oposto da sabedoria é você ser impulsivo e sair fazendo. Para, reflete, pensa, chama pessoas para perto de você, né? Para te ajudar, conversa com pessoas de confiança para você fugir dessa impulsividade. Quero ler para vocês um texto, só para a gente fechar. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20, olha aqui. Tiago capítulo 1. Fala um pouco sobre isso também de uma outra ótica, mas interessante para nós. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos, olha só, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele diz, cara, pronto para ouvir. Opa, isso aqui você está pronto, está engatilhado. Para ouvir, cara, você está engatilhado, pronto a qualquer momento. Para falar, você é tardio, ou seja, você é paciente, você pensa antes de falar. E tardio para se irar, que é você reagir de forma emocional, de forma impulsiva, né? Aquilo que você ouviu. São dicas da palavra de Deus que a gente pode aplicar às nossas vidas, especificamente aqui sobre a impulsividade, né? As nossas avós já diziam que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? 2 olhos e uma boca, né? Para a gente olhar mais, ouvir mais e falar menos.
E isso ajuda muito nessa aplicação específica da nossa impulsividade. Mas vamos voltar para o nosso texto para a gente fechar com chave de ouro aqui mais uma vez? Olha só. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Ele sabe que tem coisa que não acontece da noite para o dia. As coisas mais importantes não acontecem da noite para o dia. Mas o precipitado, ou aquele que é impulsivo, revela a sua insensatez. Olha só. Que nós possamos aprender aqui, né? A sermos pacientes, a sermos fiéis também. Paciência passa por fidelidade, né? Talvez você é um empreendedor e você está sendo paciente com a sua empresa enquanto ela cresce e cria carta de clientes. Amém? Que Deus te abençoe, né? Talvez você está trabalhando para criar um relacionamento estável, né, relacionamento amoroso. Você está talvez esperando no Senhor por alguém que Deus tem para você. Não está sendo impulsivo, saindo pegando qualquer pessoa. Parabéns, né? São coisas que vale a pena a gente refletir e trazer essa realidade e essa sabedoria para as nossas vidas. Vamos orar por isso? Pai, nós reconhecemos que cada um de nós tem áreas onde a gente tem tendência de ser impulsivo e precipitado. Deus ajuda-nos a sermos pacientes e a não lutarmos contra o seu tempo, não lutarmos contra aquilo que o Senhor preparou para nós. Faz-nos sensíveis ao Teu Espírito Santo. Mostra-nos hoje, Deus. Mostra-nos agora, Pai, enquanto oramos. Se tem alguma área onde a gente está sendo precipitado, onde a gente está sendo impulsivo, onde o Senhor pediria para nós uma paciência e uma longanimidade maior. Ajuda-nos a compreender o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã através desse texto. Nós oramos assim, Pai, gratos ao Senhor e no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abração aí para vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.